E aí, galera, bem-vindos, 15 de janeiro de 2022. Hoje tem vídeo de Magazine Luiza e suas ações MGLO3. Cola nesse vídeo até o final que vou compartilhar com vocês, primeiramente, uma notícia relevante sobre o mundo do e-commerce, principalmente posicionamentos de concorrentes de Magalu no segmento. E é claro que na sequência vamos revisitar a ação MGLO3 pela ótica da análise técnica. Por falar em análise técnica, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e esteja conosco no dia 27 de janeiro, na primeira edição do curso de análise técnica do Canal Milhão. Mais de 10 horas de conteúdo teórico e prático para você, amigo e amiga do Canal Milhão. Comece o ano com o pé direito, aprendendo critérios de entrada em ação, saída em ação e proteção do seu capital. Muito mais que um canal de análise técnica, o Canal Milhão é um canal que busca compartilhar educação financeira para você investir com mais segurança na renda variável na Bolsa de Valores. E voltando a falar das ações MGLO3, fecharam no pregão de ontem a R$ 6,33, alta valorização de 1,8% na semana. O Caicai parece que parou, não é? Pelo menos tem chegado volume substancial no papel. E agora a dúvida que fica é: parou o Caicai para lateralizar ou para começar a valorizar, a subir, hein? Bora pro vídeo! E chegamos em 15 de janeiro de 2022, vou compartilhar uma atualização de nossa análise técnica e gráfica das ações de Magazine Luiza MGLO3. Claro que antes vou compartilhar uma notícia relevante sobre o mercado de varejo, tá? No qual Magazine Luiza está inserido, bem interessante, sobre posicionamento de Shopee, tá? Shopee veio com tudo e eu estou me baseando numa notícia que saiu anteontem na Suno Notícias. Procurei a fonte, não encontrei, confesso, então nós vamos nos basear nessa notícia da Suno, que saiu anteontem, dia 13 de janeiro, sobre quem, hein? Sobre uma concorrente direta do Magazine Luiza. Shopee ultrapassa Mercado Livre na preferência dos consumidores e Magalu MGLO3 escorrega. O que está falando aqui, hein? Está falando da chegada com tudo do Shopee. Imagino que se vocês têm o hábito de assistir televisão em muitos canais, Shopee está com tudo, não é? E a notícia divulga uma pesquisa que foi realizada no final do ano passado pelo Bank of America, que fala sobre a disputa do e-commerce e como que o e-commerce se tornou ainda mais acirrado, com um novo player de peso ganhando a preferência dos consumidores brasileiros. Se antes o cenário se resumia a Magazine Luiza MGLO3, Mercado Livre, Americanas, Via SA e Amazon, agora Shopee entrou com tudo nessa briga e entrou num nível bem alto, hein? É o que mostra, pelo menos, a pesquisa realizada pelo Bank of America, cujo levantamento aponta que o Shopee teve o maior NPS, indicador de satisfação do cliente, em 4 das 5 regiões do Brasil, chegando a empatar em primeiro lugar com o Mercado Livre na região Sudeste. A empresa elevou o seu indicador de 60 para 64 pontos neste último levantamento de setembro. Então, um levantamento que foi realizado há 3 meses e meio atrás, aliás, o último levantamento divulgado pelo Bank of America. Segundo o relatório do BOFA, a Shopee também ampliou sua liderança na categoria preços e continua a liderar o mercado em termos de usuários de aplicativos, com 43,6 milhões em dezembro. O brilho da Shopee diante dos olhos dos brasileiros aumenta a preocupação em relação às outras varejistas. Enquanto o Mercado Livre perdeu o primeiro lugar, o Magazine Luiza apresentou piora na percepção dos consumidores.
Apesar de perder sua liderança de NPS, que é o indicador que a gente acabou de citar, a empresa argentina, estamos falando do Mercado Livre, teve a maior intenção de compra nos próximos 12 meses e ficou em primeiro lugar em 4 dos 5 principais atributos que o BofA mediu para o ano de 2022. Então, o que eu quero dizer? Por que estou compartilhando essa notícia aqui que saiu na Suno, hein? Porque se a concorrência estava acirrada em 2021 para a Magazine Luiza, que é o assunto desse vídeo aqui, imaginem então em 2022. Eu vou colocar aqui para vocês agora o ranking do NPS, que significa Net Promoter Score, para vocês verem que Shopee está com 64 pontos, Mercado Livre 61, Amazon 58, somente na 4ª posição aparece Magazina MGLU3 com 48 pontos, seguido por Americanas 46, AliExpress 35 e Casas Bahia 34 pontos. Estamos falando então de Via, que também é uma concorrente importante de Magalu. Falando de Amazon, a Amazon continuou a ter um dos desempenhos mais consistentes, conforme o levantamento. A empresa foi mais frequentemente citada pelos participantes como a primeira parada em sua jornada de compra. Assim como a Shopee, a Americanas apresentou ganhos nessa pesquisa. O NPS permaneceu estável em 46 pontos, mas as percepções dos consumidores melhoraram e a empresa venceu na categoria de bens de consumo de alta velocidade. Então estamos falando de uma pesquisa importante sobre e-commerce que vai ser a toada do ano de 2022, tal qual aconteceu em 2020 e 2021, em função principalmente das questões de saúde pública aos arredores do globo e principalmente aqui no Brasil. Então, Magazine Luiza perdendo terreno, não é? Isso é crítico, amigos, é crítico, hein? Bom, agora nós vamos mudar de site, nós vamos para uma tela geral aqui que mostra o desempenho em nível de preço das ações MGLU3 na Bolsa de Valores brasileira, na B3. Estamos aqui com um gráfico que se inicia em julho de 2021 até a presente data. Então, o que a gente percebe aqui, hein? Queda do preço das ações MGLU3, depois queda mais intensa recentemente, né? Estamos falando aqui até meados do mês de dezembro, e agora estabilidade, agora estamos falando numa redução de volatilidade no curto prazo. Lembrando para você que é novo no Canal Milhão, que o Canal Milhão é um canal de educação financeira para investimentos de curto prazo em renda variável e também médio prazo, tá? Estamos postando vídeos de curto prazo porque nesse momento conturbado em termos econômicos, políticos, com eleição chegando e também com questões de saúde pública, a nossa pegada em 2022 será em investimentos de curto prazo, por isso que justifica o número alto, a frequência de postagens de vídeos das ações com maior liquidez de negociação na Bolsa de Valores. Então, agora parece que vai lateralizar, não é? Pelo menos quebrou aqui este movimento de baixa, não é? E agora tenta lateralizar. Vou mudar de tela para dar um zoom nesse gráfico aqui para irmos de fato para o curto prazo, né? O que nós estamos percebendo em termos de curto prazo para a ação de Magalu MGLU3? Desenhei aqui um triângulo, tá? Que ainda tenho dúvida se vai ser um triângulo simétrico ou mesmo um triângulo de baixa. Por quê? Vejam só que o último fundo é um pouco ligeiramente superior ao fundo anterior e o último topo também é ligeiramente inferior ao topo anterior. Então eu me baseei para desenhar esse triângulo na união dos topos descendentes e dos fundos levemente ascendentes. Montei esse triângulo. Será que de fato é um triângulo? Não sei, de repente pode virar, pode se transformar aí num retângulo, um movimento consolidado lateralizado. Então agora é início de formação de figura e a gente tem, é claro, dicas para vocês quando nós nos deparamos com o início de formação de figuras gráficas. Então aqui detalhes importantes da análise gráfica primeiramente. Será que está formando um
ombro, cabeça, ombro invertido? Pode ser que sim, não chegamos ainda na formação por completo da figura, então estamos ainda na hipótese da formação da figura, né? A linha de pescoço ainda não foi atingida, mas no nosso desenho do triângulo, ter um ombro, cabeça, ombro invertido ou mesmo ter um triângulo simétrico não muda nada com relação a alvos técnicos se romper para cima, não é? E aliás, não tem alvo técnico, né? Porque se montar um ombro, cabeça, ombro invertido, a linha está inclinada, a linha de pescoço. Então eu não sei precisar para vocês onde que vai ser posicionado o alvo técnico. Eu só vou saber no momento em que aparecer o candle de ruptura aqui do eventual ombro, cabeça, ombro invertido. E a mesma observação vale para o triângulo. Somente vou posicionar um eventual alvo técnico para operações de curto prazo quando de fato aparecer o pivô de rompimento, tanto numa figura quanto de outra, que ainda eu não sei se vai haver esse rompimento, a formação dessas figuras, não é? Vamos acompanhando. Então, graficamente falando, nesse momento aqui é somente observação. Agora que o Caicai parou, a ação parece que vai estabilizar de forma consolidada, lateralizada, tá? Outra informação legal vem aqui para baixo, né? Para posicionamento de eventual stop loss. 562 é um alvo técnico, um suporte bem interessante, assim como 5,13 linha laranja e 4,97 também. Todas essas linhas diz respeito a suportes históricos importantes, níveis psicológicos de preços importantes que não podemos descartar de forma alguma. Então, se o preço for para cima, esses suportes minimamente nos servem para posicionamento de stop loss. Se o preço escorregar para baixo, rompendo mínimas, saibam que 5,13 e 4,97, na nossa opinião, são alvos técnicos para baixo, tá? Outros fatos importantes sobre a análise técnica agora de Magalu, 15 de janeiro de 2022, meados do mês de janeiro já, hein, galera? Bom, então o volume chama a atenção porque até pouco tempo atrás era bem inferior aos níveis atuais de negociação das ações MGLU3 na Bolsa Brasileira. Chama a atenção sim, porque chegada de volume acima da média móvel aritmética de 20 períodos pode fazer com que se crie massa crítica aqui para que o volume sustente a subida de preço, a eventual subida de preço que nós estamos tentando identificar pelo ombro, cabeça, ombro ou mesmo pela quebra, ruptura aqui da LTB, que é a base do nosso triângulo simétrico, tá? Outro detalhe importante é o OBV, tá fazendo fundos ascendentes, isso é legal, tá? E agora a gente vai para IFR e estocástico para saber se tem algum sinal, pelo menos antecipado, de entrada no curto prazo nas ações Magazine Luiza MGLU3. Vamos lá, galera, então temos na tela IFR e estocástico nas ações MGLU3, análise técnica para investimentos a partir da segunda quinzena do mês de janeiro. E aqui me chama a atenção positivamente, principalmente o indicador estocástico. Antes dele vou falar do indicador IFR e quero pontuar os seguintes detalhes para vocês, tá? Ambos os indicadores são setados com 14 períodos, ideal na nossa opinião para investimentos de curto prazo. Então o IFR mandou um sinal de entrada, na minha opinião, com segurança no dia 16 de dezembro e quem entrou por ele está posicionado. Não sei se estopou porque, é claro, eu não conheço o perfil de cada um de vocês, não sei em que nível vocês colocam o stop loss, né? Pode ser que tenham pessoas que estoparam, como pode ser que existam pessoas que utilizam apenas o IFR como critério de manutenção de posição no curto prazo, então esse cara está posicionadíssimo, continua posicionado em MGLU3. Depois desse sinal de entrada, ele está neutro, tá dentro da operação, beleza. Agora, o estocástico está brilhante, eu diria para vocês, hein? Por quê? Ele se aproxima aqui da região de sobrevenda, mandando então 2 sinais de venda a descoberto, então é uma ótima oportunidade nessa lateralização ganhar também na venda a descoberto
Combinando análise gráfica com um indicador técnico potente como esse aqui, ó, pingou lá em cima e desceu, sinal de venda descoberto e depois sinal de compra aqui embaixo, sensacional, altamente rentável no curto prazo. E agora, na sexta-feira, ele mandou um sinal antecipado de compra em MGLU3, tá nesse candle aqui, tá? Tá no meio do triângulo, mandou sinal antecipado na iminência de formação de um ombro, cabeça-ombro invertido. E aí? O que você vai fazer? Põe nos comentários. Vai entrar agora pelo sinal já dado com antecedência, com antecipação pelo IFR e o sinal do estocástico na sexta-feira? Ou você vai ser mais conservador, entrando apenas no rompimento do triângulo e por que não falar do ombro, cabeça, ombro invertido com projeção que a gente não conhece ainda, mas com muito mais segurança, não é? Por quê? Se houver o rompimento da linha de pescoço já com sinais de estocástico, IFR e o triângulo rompido para cima, a gente vai com tudo em MGLU3, não é? Agora, caso contrário, se desmanche, se desmonte essa figura ombro, cabeça, ombro e a linha de pescoço não seja alcançada, aí a nossa perspectiva é de manutenção, de consolidação, movimento lateralizado, galera, não tem o que fazer daí. O que você achou dessa análise? Quero que você coloque a sua opinião nos comentários e continue conosco, beleza? Abraço a vocês, se ficaram até agora, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e ponha aí embaixo o seu comentário sobre a sua estratégia em MGLU3. Está no curto, no médio, no longo prazo, na ponta comprada, na ponta vendida? Estamos curiosos por saber. Tchau, tchau.